Queria convidar você a abrir a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. É muito importante que você mantenha a Bíblia aberta diante dos seus olhos, porque nós vamos consultar o texto bíblico várias vezes ao longo da mensagem. E a compreensão da mensagem vai ser completa se você estiver olhando na Bíblia, vai ser bastante produtivo, tá bom? Então vamos lá, Gênesis, nós vamos ler algumas passagens dos capítulos 2 e 3. Estamos celebrando hoje o 13º sábado, na verdade o 14º sábado desse trimestre, e tradicionalmente o departamento infantil da Escola Sabatina organiza a programação. E nós estamos tendo essa belíssima festa, que coincide com o batismo da primavera, que vai acontecer hoje à tarde. A nossa igreja está em festa. Temos mais de 40 pessoas que serão batizadas hoje à tarde. A maioria juvenis, que estão começando a sua vida com Deus. E, enfim, em todo esse contexto, eu escolhi uma passagem da Bíblia para compartilhar especialmente com os pais. Evidentemente, os princípios que a gente vai extrair aqui se aplicam a todas as pessoas, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito de como Deus se relaciona com os seus filhos, e todos nós somos filhos de Deus. Mas essa passagem da Bíblia, eu tenho a forte impressão de que é a parte da Bíblia onde nós encontramos de maneira mais clara e objetiva a orientação bíblica para os pais em relação à educação dos filhos. O que acontece nos primeiros capítulos de Gênesis? A criação e a queda, e tudo aquilo que acontece, toda aquela trama que acontece ali no Jardim do Éden, até que eles são expulsos do Jardim do Éden. Deus criou o ser humano, primeiramente Adão, depois Eva, os orientou em diversos sentidos, eles desobedeceram, foram expulsos do jardim, enfim, toda esta trama e a maneira como Deus lidou com Adão e Eva, tanto antes da queda quanto depois da queda, nos mostra grandes princípios sobre educação de filhos. Vamos olhar Deus agora como um pai, se relacionando com os seus filhos, Adão e Eva. E Adão e Eva aqui podem representar os filhos em todas as etapas. Eles podem representar os filhos pequenos, que são crianças, porque eles eram recém-criados, não tinham experiência de vida, de alguma maneira eles podem representar as crianças, os filhos pequenos. Adão e Eva podem representar também os filhos adolescentes, porque, na verdade, eles foram criados já com o físico desenvolvido, no entanto, não tinham todas as experiências da vida, estavam despertando para a sexualidade, muitas características da fase da adolescência. Eles também podem representar os filhos jovens, filhos adultos, porque eles foram criados adultos, enfim. E a maneira como Deus lida com ele, os diálogos com eles, os diálogos que acontecem ali, estabelecem princípios muito interessantes sobre a educação dos filhos. E eu queria compartilhar com vocês agora 5 princípios que a gente pode extrair dessa história. É muito importante que você esteja com a Bíblia, porque a gente vai consultar a Bíblia com bastante frequência. Gênesis capítulo 2, estou falando de quê? 5 princípios para serem aplicados no relacionamento dos pais com os seus filhos, no processo da educação. O que a gente deve colocar em prática na educação? O primeiro deles, bem, a história eu não preciso contar em muitos detalhes, porque eu tenho a impressão que todo mundo conhece, não é? Todo mundo conhece, eu já mencionei aqui rapidamente. Deus criou Adão e Eva, deu-lhes a ordem para que eles não comessem. Primeiro Deus orientou que eles cuidassem do jardim, depois Deus orientou que eles não comessem da árvore proibida. A serpente aparece, questiona a ordem de Deus, eles desobedecem,
fogem da presença de Deus, Deus vai buscá-los, Deus os repreende e Deus faz a promessa do Salvador. Em resumo, é isso que está relatado nesses 2 capítulos do Gênesis. E nós vamos ver aqui 5 princípios sobre educação de filhos, extraídos dessa história. Como é que a gente deve lidar com os filhos? O primeiro princípio, capítulo 2, verso 15. Todo mundo me acompanha na Bíblia? Primeiro princípio, capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Que princípio a gente pode extrair dessa ordem de Deus? Primeiro princípio que devemos adotar na educação dos filhos: dar para os filhos ocupação útil. Ocupação útil faz parte do processo de formação do caráter das crianças. Às vezes os pais têm receio de ocupar os filhos em casa. Não estou falando aqui de trabalho infantil, não estou falando aqui de nada que interfira no desenvolvimento normal da criança, que tem que brincar, que tem que estudar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando em ensinar as crianças desde muito pequenas a assumirem responsabilidades, a desenvolverem atividades úteis, a participarem das tarefas da casa. Isso faz parte do processo de formação. Isso desenvolve neles a disciplina pessoal, da operosidade, da responsabilidade, da utilidade, elementos importantíssimos na formação de qualquer ser humano, na preparação de um cidadão, tanto para essa sociedade, para essa terra, quanto para a sociedade celestial. Ocupação útil, né? A criança que se acostuma ou que desenvolve essa responsabilidade, né, de ter tarefas para fazer, de ter responsabilidades em casa, ela desenvolve a sua autonomia, ela estará sendo preparada para o futuro. Existem estudos muito atuais que comprovam isso, né, que realmente reafirmam a importância desse tipo de atuação em casa. É um risco muito grande, ou é um equívoco muito grande, quando os pais tentam preservar os seus filhos desse tipo de atividade. Primeiro princípio que a gente pode extrair aqui dessa história de Adão e Eva no Jardim do Éden, e a maneira como Deus lidou com eles, é exatamente este: ocupação útil. Evidentemente isso deve ser adotado, deve ser aplicado e adequado a cada faixa de idade, a cada fase da vida, mas desde muito pequenas as crianças já podem ir aprendendo a assumir responsabilidades, pequenas tarefas, pequenos trabalhos, cuidar dos próprios brinquedos, ajudar nas tarefas da casa, enfim, coisas desse tipo que devem ser adequadas, como eu já disse, à idade, à fase pela qual estão passando, mas a gente precisa ter em mente que isso é muito importante para a formação das crianças. É uma responsabilidade nossa como pais aplicar isso, e esse é um exemplo que Deus dá para a gente, né? Deus coloca Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles não tinham a necessidade do trabalho para a sobrevivência. Você se lembra que a ordem de Deus para o trabalho em relação à sobrevivência foi depois da queda, quando Deus disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí o trabalho assume uma outra conotação. Antes da queda não havia essa conotação, não havia necessidade de trabalho para a sobrevivência, eles tinham tudo em abundância, mas Deus não permitiu a ociosidade, a desocupação. Não era por necessidade, era por uma questão de desenvolvimento do caráter. O desenvolvimento do caráter exige essa operosidade, ocupação útil, senso de responsabilidade. Por isso que Deus diz ao homem e ao casal: vocês devem cuidar do jardim. Essa é uma tarefa que vocês têm que ter. E a gente precisa colocar isso em prática dentro de casa também. Esse é o primeiro princípio que eu quero destacar com vocês. O segundo princípio, vamos para o verso 16 agora. Verso 16. Está todo mundo comigo aqui? Todo mundo acompanhando? Sim? Verso 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente
morrerá. Eu quero destacar a primeira parte do verso 16 como um princípio que precisa ser aplicado pelos pais na educação dos seus filhos. O que o texto bíblico diz? O início do verso 16. E o Senhor Deus, como é que está aí na sua Bíblia? Ordenou. Outra versão diz, como é que diz a outra versão? Deu-lhes esta ordem. Veja que aqui não é um pedido, por favor, por gentileza, será que você pode? Você faria esse favor para mim? Não. O texto é muito claro em mostrar aqui que nesse momento Deus estabelece um princípio de relacionamento com os seus filhos recém-criados. E é um princípio que os pais precisam aplicar no relacionamento com os seus filhos. Quando a Bíblia diz, e Deus ordenou, deu-lhes esta ordem, Deus está aqui estabelecendo o princípio da autoridade. Os pais ocupam uma posição de autoridade diante dos seus filhos. E isso é importante para a formação deles, para o desenvolvimento deles, para o crescimento deles. Eu não estou falando aqui de autoritarismo, não estou falando aqui desse tipo de coisas, né, de arrogância, não estou falando aqui desse tipo de opressão, de uma relação abusiva, autoritária, não é isso, não é nesse sentido, mas fica de maneira muito clara aqui estabelecido este princípio. O relacionamento dos pais com os filhos tem que ter um posicionamento, os pais precisam assumir uma posição de autoridade perante os filhos. E está mais do que demonstrado com a experiência e com os estudos, de que a criança e o adolescente se sentirão mais seguros e protegidos quando reconhecem a autoridade dos pais. Então aqui está dizendo que Deus deu uma ordem, os pais têm uma função de autoridade perante os filhos. Aprender a obedecer. A obediência dos filhos aos pais na Bíblia é algo tão importante, que no antigo Israel havia uma lei em que um filho poderia até ser apedrejado se ele fosse desobediente aos pais. Evidentemente, é óbvio que isso não se aplica na sociedade de hoje, é óbvio isso, mas isso mostra a importância que a Bíblia dá ao elemento obediência. Os nossos filhos aprenderão a obedecer a Deus, não é vindo para a igreja, é quando eles aprendem a obedecer os pais. Por isso que os pais precisam exercer a autoridade. A maior crise que a sociedade atual enfrenta não é outra senão a crise de autoridade. As autoridades não são mais reconhecidas. Isso é um efeito pêndulo, né? Há um tempo atrás, os nossos pais, nós que já somos jovens há mais tempo, os nossos pais nos deram uma educação muito severa, muito rígida. E vocês se lembram disso, né? Muitos aqui se lembram muito bem disso. Aí parece que essa geração, né, por ter sido educada com tanta rigidez, com tanta severidade, por uma reação quase que espontânea e natural, fez o contrário com os seus filhos. E hoje nós temos uma geração de adultos desorientada, que não conhece o seu lugar na sociedade, muito menos na família. Crise de autoridade. Por isso que na educação dos filhos, os pais precisam assumir esta função de autoridade diante dos filhos. A Bíblia diz que Deus ordenou. Deus não disse por favor. Essa minha explicação aqui não é uma insinuação de que os pais devem ser grosseiros com os filhos, não é isso. É claro que o por favor sempre tem o seu lugar, mas não deixar, não abrir mão, não renunciar à sua responsabilidade de exercer autoridade. Autoridade. E isso trará segurança para os seus filhos, e eles se desenvolverão com muito mais segurança, com muito mais solidez, quando os pais assumem essa sua função de autoridade dentro de casa.
Este é um segundo princípio que a gente aprende aqui nessa história de Adão e Eva. Eu falei que ia mencionar quantos princípios? 5. Já foram quantos? Então vamos ao terceiro. Eu vou ler de novo com vocês os versos 16 e 17, para a gente tirar aqui o terceiro princípio sobre educação dos filhos. Capítulo 2, vamos de novo aos versos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Qual é o princípio? O que vocês perceberam aí nesse texto? Outra versão diz: de toda árvore comerás livremente. Qual é o princípio aqui? Todo mundo aqui comigo? Tem gente conversando ou é impressão minha? Não, foi impressão minha. Qual é o princípio que a gente extrai daqui, gente? O relacionamento dos pais com os filhos. Liberdade. Liberdade. Educar os filhos, ensinar obediência aos filhos, não significa tolir a liberdade deles. As crianças precisam se desenvolver, crianças, adolescentes, jovens, precisam se desenvolver com liberdade. Liberdade. É a liberdade que vai dar a eles a capacidade, a habilidade de tomar decisões. A liberdade é o que vai ajudá-los a desenvolver o discernimento entre o certo e o errado. Liberdade. Mas o princípio aqui nesses versos não é apenas de liberdade. Estou falando parcialmente. Esse texto aqui nos mostra o princípio de maneira completa. Liberdade com restrições. De toda a árvore do jardim, vocês vão comer, como é que diz o texto? Livremente, menos de uma. Então não é liberdade plena. Existem restrições, existem limites que são estabelecidos e que devem ser estabelecidos em casa, pela família, pelos pais, em relação aos seus filhos. Esses limites, evidentemente, se ajustam e se adequam à faixa etária, ao desenvolvimento, à fase da vida que os filhos estão vivendo. Evidentemente, os limites para uma criança de 3, 5, 8, 10 anos não são os mesmos para um adolescente de 15, 16 ou para um jovem de 18, 20 anos. É claro que isso é relativo. Mas o princípio que a gente aprende aqui com Deus é este: muita liberdade, mas com restrições, com limites. E interessante notar que no caso de Deus aqui havia muito mais liberdade do que restrições. O texto da Bíblia diz o quê? De toda árvore vocês podem comer livremente, menos de uma. Muita liberdade e poucas restrições. Esse é um princípio que a gente aprende. A própria liberdade, ela é confirmada através das restrições. As restrições corretas. Vamos falar aqui das restrições de Deus para a gente. As restrições de Deus, os limites de Deus, não interferem na nossa liberdade. Pelo contrário, os limites e as restrições têm a função de assegurar-nos a liberdade. E aqui vem uma coisa importante, né? O que são essas restrições? As restrições têm uma razão de ser. Deus limita, Deus estabelece limites, Deus estabelece proibições, mas as proibições de Deus têm um sentido. Deus não proíbe algo só por capricho ou só para demonstrar quem é que manda aqui. Aliás, a gente precisa aprender isso no nosso relacionamento com os filhos, né? Eu me lembro quando o Renan era pequeno, o Renan sempre foi muito argumentador, até hoje, muito questionador, a gente sempre tinha que explicar muito para ele tudo, né? E às vezes a paciência não permite tanto, né? E eu me lembro que uma vez eu tinha dito alguma coisa para ele fazer ou para ele não fazer, e ele, mas pai, por quê?
E eu disse: por que não? Aí ele olhou para mim, não sei de onde ele tirou isso. Ele olhou e disse: pai, porque não, porque sim, porque não, não são respostas que se deem. Ele tinha 5 anos de idade. Gostou, né? Gostou, né? Não vai contar o que acontece na sua casa, tá bom? Não vai contar. As restrições, elas têm que ter uma razão. Deus não nos proíbe nada que seja de fato bom para nós. As proibições de Deus não limitam a nossa liberdade, pelo contrário, as proibições de Deus são para assegurar a nossa liberdade. A verdadeira liberdade só existe, só é possível onde há regras, onde há limites. E isso deve ser ensinado em casa. As crianças precisam se desenvolver com liberdade e com limites. A ênfase está na liberdade. E esta é a ênfase de Deus mesmo, né? Aliás, se há uma coisa que o diabo questiona e procura colocar na cabeça das pessoas, é justamente o contrário, de que a vida com Deus limita a nossa liberdade. E isso é visto na abordagem que a serpente, né, o diabo ali, através da serpente, faz com Eva. Eva se aproxima da árvore, e aí a serpente faz a pergunta, o diabo faz a pergunta: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? E aí eu pergunto para vocês, era verdade ou não era verdade? Sim ou não? Não era verdade, então podia comer de toda a árvore? Não, então não podia comer de toda a árvore. Então a serpente estava certa. Não? Então podia comer de toda a árvore? Então como é que é? Olha aí, ó. Senão vai fritar, né? Mas veja, a questão aí é uma questão de ênfase. Deus dá ênfase à liberdade. De toda árvore vocês podem comer livremente. Aí o diabo, ele tenta nos convencer de que a vida com Deus limita a nossa liberdade. Então, de fato, Deus não tinha autorizado a comer de toda a árvore. De fato, isso é verdade. Só que onde é que está a ênfase? Deus dá ênfase à liberdade. E o diabo dá ênfase onde? Na restrição. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Olha o que ele está insinuando. A vida com Deus vai tirar a sua liberdade. A vida com Deus limita a sua experiência. A vida com Deus não permite que você conheça tantas coisas que o mundo oferece. Você quer seguir a Bíblia? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Veja quanta coisa você vai perder. Veja quanta limitação. Porque você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo e aquilo outro. Então esta é a ênfase constante do diabo na mente das pessoas. E eu me lembro, quando eu era jovem, estava nessa luta no vale da decisão, né, com a mensagem do Evangelho, aceitar a Jesus, ao mesmo tempo não, uma batalha tremenda, que só eu e Deus sabemos, que batalha foi aquela. Uma das coisas que mais vinham à minha cabeça era justamente isso. Eu estou muito jovem ainda, eu vou me tornar um cristão, vou entrar numa igreja, quanta coisa eu vou perder da vida? Até que o Espírito Santo conseguiu me convencer de que as restrições de Deus não limitam a minha vida, pelo contrário, elas é que possibilitam e garantem a verdadeira liberdade. Então a educação dos filhos, ela precisa ser pautada por esse princípio, muita liberdade. E aqui eu digo para alguns pais que são excessivamente severos, né? Eu tenho visto pais e mães que estabelecem regras em casa sem sentido, que dão ordens, que põem limitações e restrições aos filhos, sem uma explicação, sem uma razão muito clara. Conheci um pessoalmente que ele tinha um hábito, a filha, quando ia sair de casa, ele olhava e mandava ela trocar de roupa, com frequência. E não era por causa da roupa, porque às vezes ele dizia, não, agora você vai colocar a roupa que você ia sair ontem. E isso se tornou um problema, vieram falar comigo e tal. E quando eu fui conversar com ele disse, não pastor, é porque eu entendo que os filhos têm que aprender quem é que manda em casa. Então eu faço isso para ela saber que a autoridade em casa sou eu que determino as coisas. Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Esse é um exemplo grotesco, exagerado, mas isso pode se aplicar a muitas coisas que talvez você esteja fazendo com seus filhos. Estabelecendo regras, proibições, restrições que não têm sentido.
A verdadeira educação, ela é pautada pela liberdade. De toda a árvore do jardim comerás livremente. As restrições são para aquelas coisas que de fato são proibitivas. Você entende isso? E como eu disse, as restrições e os limites de Deus não são para tirar ou limitar a nossa liberdade. Pelo contrário, são para assegurar a nossa liberdade. Uma vez alguém dizia para mim, num debate sobre essa coisa de ser cristão, não ser cristão, faz muito tempo isso, e esse meu amigo disse assim, eu, por exemplo, eu quero ter a liberdade de fumar o meu cigarrinho, aí puxou um cigarro do bolso e pôs na boca. Eu quero ter essa liberdade, se eu for para a sua igreja, eu vou perder essa liberdade. E eu disse, não, você não perde essa liberdade. Eu tenho também a liberdade de fumar um cigarro. Só que eu também tenho a liberdade de não fumar. E essa liberdade você não tem, porque você está escravizado pelo vício. Você percebe? Então a restrição não é para tirar a liberdade, ao contrário, é para assegurar a liberdade. E é assim que Deus lida conosco. Então, na formação dos filhos, na educação dos filhos, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa coisa de muita liberdade e restrições para aquilo que realmente deve ser restrito ou restringido. Né? Aquelas coisas que realmente são imperativas nesse sentido. 2 critérios aqui para estabelecer restrições na educação dos filhos, que a gente aprende com Deus. Primeiro critério, as restrições, as regras, as leis da família, as regras do lar, elas devem ser claras. Deus disse, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore Deus mostrou qual era. Não havia dúvida. Não houve aquela situação de o casal sair pelo jardim perguntando, qual será a árvore mesmo que a gente não pode comer? Não. A regra foi clara. Então está aqui um desafio para nós pais na educação dos filhos. Quando você estabelece regras, faça de maneira clara para que as crianças, independente da faixa etária em que estejam, para que eles possam entender quais são as regras, o que de fato pode e o que não pode, e por que pode e por que não pode. As regras devem ser claras, né? Filha, você vai sair de casa hoje à noite? Então é o seguinte, tem que chegar cedo, tá? Se chegar muito tarde, vai ter um castigo, vai ter alguma bronca. Aí a jovem de 16 anos chega às 11 horas da noite, e o pai já começa a dar uma bronca. Mas pai, eu falei para você que se você chegasse tarde, você ia levar uma bronca. Mas pai, são 11 horas, então. E aí, 11 horas da noite, é tarde ou não é tarde? Depende para quê, né? Aliás, papai e mamãe de adolescentes, né? Claro que a gente vive aqui num contexto que envolve também questão de segurança, né? Questão de segurança, mas além disso, sua filhinha de 15 anos, sua princesa vai sair sábado à noite com os amigos, existem muitas coisas importantes a considerar, não apenas horário, tá? Não apenas horário. Um pai se gabava comigo de dizer assim, não, meu filho já vai fazer 18 anos, mas olha, ele só chega a tal horário, nunca passa da hora, se gabava, mas ele não tinha ideia do que o filho aprontava até aquele horário, né? E muitas pessoas sabiam disso. Então não é só horário que a gente considera, tem outras coisas. Que outras coisas se consideram? Que outras coisas? Para onde vai? Com quem vai fazer o quê? Né? Tudo isso tem a sua importância. E aí o horário ele se adapta de acordo com esses outros 3 elementos, né? Se a sua filhinha de 15 anos vai sair sábado à noite e diz assim, pai, eu vou chegar às 6 horas da manhã, o que você vai dizer para ela? Antes de dizer qualquer coisa, pergunte, para onde você vai, filho? E com quem? Vai fazer o quê? Pai, vai ter uma vigília na igreja, a gente vai passar a noite orando e louvando a Deus. Minha filha, vá, fique lá até amanhã. Ore por mim também. As ordens, as regras da casa têm que ser claras, têm que ser compreendidas pelas crianças, pelos filhos, né? Elas devem ser razoáveis. Como eu já disse, tem que ter uma razão. Proibir, por que proibir?
Seja horário, seja o uso de alguma coisa, seja uma atividade, uma prática, alguma coisa, seja lá o que for, né? Tem que ser razoável. Existe aqui um elemento, gente, que a gente precisa lembrar. A educação dos filhos não é só uma questão de estabelecer disciplina, de mostrar autoridade, ou de desenvolver obediência como um resultado de uma disciplina pessoal. Não é só isso. Existe uma coisa mais importante que está acima de tudo isso, que é a formação do caráter. A formação do caráter. Estabelecer horários, estabelecer ocupações úteis, estabelecer regras, não é só para demonstração de autoridade, muito mais do que isso, é para desenvolver o caráter dos nossos filhos. Desenvolver o caráter. E quando Deus estabelece uma restrição, uma regra, não é só, isso pode, isso não pode, isso é pecado ou não é pecado. E se eu pecar, Deus vai perdoar. Tem gente que pensa assim, né? Eu vou pecar, mas depois eu peço perdão e está resolvido. Pode ser mesmo que para efeito de culpa esteja resolvido. Não vou negar isso. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que o problema do pecado não é só a culpa. Se você lida com o pecado, com a desobediência, com a transgressão, apenas do ponto de vista da culpa, a sua visão está parcial. A culpa se resolve facilmente. Acontece que a desobediência, né? Quando você quebra a regra, quando você comete um pecado, um erro, quando você comete um equívoco na sua vida, não é só a culpa o problema. Existe uma coisa chamada caráter. E quando as crianças estão em desenvolvimento, o seu caráter está em formação. Então, tudo aquilo que se torna uma prática na vida, tem a tendência de fazer parte do caráter. Entende isso? Eu muitas vezes fico tentando convencer, especialmente jovens estudantes a respeito disso, né? Eu vejo às vezes jovens estudantes se gabando da sua esperteza, porque conseguem colar na prova e o professor não desconfia. E existem técnicas e estratégias de cola que vocês não fazem ideia, né? E realmente é uma esperteza muito grande. Mas é isso que você está fazendo? Você acha que tem alguma vantagem nisso? Você não está apenas aprendendo uma profissão, você está desenvolvendo o seu caráter. E eu posso garantir uma coisa para você: é melhor ser reprovado na escola do que ser reprovado no caráter. Não tenha dúvida disso. Se na sua formação profissional você está sendo desonesto, você será um profissional desonesto. Isso é formação de caráter. Porque você vai estar entendendo que a esperteza é mais vantajosa do que a competência. E isso vai entrar na sua vida, do seu caráter, vai fazer parte da sua vida. E se você acha que não vai ser assim no futuro, é possível que não seja assim, provavelmente será pior. Então, quando a gente estabelece regras em casa, restrições, né, leis, as leis da família, as regras, os regulamentos internos da família, os horários, as atividades, as ocupações, as responsabilidades, né? A gente tem em vista, não é só a questão da autoridade, ou da obediência, ou da disciplina pessoal. A gente está formando, nós estamos formando o caráter deles. E o caráter não é outra coisa, senão o conjunto de tudo que se vivencia, através do que eles veem, através do que eles aprendem. E é isso que Deus está fazendo aqui no Jardim do Éden. Quando Deus estabelece a restrição, muita liberdade, poucas restrições claras, não havia dúvida, e razoáveis. E Deus deu a razão, não pode comer dessa árvore. Por que não? Se fosse eu, talvez dissesse assim: Renan, por que não? Mas Deus disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a consequência da desobediência. Isso acontece em tudo de Deus em relação a nós. Quando Deus diz: não fume, não beba, não use drogas, não faça sexo fora do casamento, seja honesto. Ele está dizendo isso? Por quê? Porque se você fizer isso, certamente morrerás. Estou falando aqui de morte imediata, de morte biológica. Estou falando aqui das consequências dessas coisas.
Essas coisas vão trazer desgraça, vão trazer sofrimento para você, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando Deus diz, não faça isso, entenda, se você fizer, certamente morrerá, vai dar ruim. E assim deve ser o nosso relacionamento com os filhos, muita liberdade, poucas restrições, deixar para limitar aquilo que realmente deve ser limitado. Este é um princípio. Meu tempo está acabando. Eu falei que ia falar quantos princípios? 5. Já falei quantos? 4. 3? Só 3? Falei 3 ou 4? 3. Falei 3. Deixa eu correr para falar os outros. Posso continuar? Posso continuar? Terceiro princípio. Eu só queria saber se vocês estavam atentos. Quarto princípio. Vamos ler aqui, capítulo 3. Bem, a gente sabe o que aconteceu, não vou me deter aqui na história, porque vocês conhecem. A serpente foi lá, é verdade que Deus disse, não, peraí, tal, mas aí Eva, a mulher, né? a mulher. Vamos pular essa parte aí, né? Você sabe o que aconteceu, desobedeceram, e a mulher, levou o fruto proibido para Adão. Pobrezinho do Adão, né? Um dia eu vou pregar aqui sobre quem foi mais responsável, Adão ou Eva, pela queda. É outro capítulo. Mas aí você conhece a história, desobedeceram, fugiram da presença de Deus, se esconderam no meio do jardim, que tolice, se esconder de Deus. Deus foi à procura deles, né? Deus os chama, Deus os repreende. Vamos ler agora, capítulo 3, versos 16 em diante. Diz assim: E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. A Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida, etc, etc, etc. O que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo aqui? Deus está mostrando um princípio aqui. Olha aqui, todo mundo aqui comigo. Papai e mamãe, papais e mamães. Qual é o princípio que Deus está ensinando para a gente aqui? Desobediência dos filhos não pode passar em branco. Não pode ficar barato. A desobediência exige a disciplina. Se você acha que está fazendo um favor para o seu filho, para a sua filha, quando você não exerce a disciplina por uma desobediência, você na verdade está fazendo um grande desfavor. Você está incentivando a desobediência e a transgressão. E eu repito o que eu já disse aqui. Eles vão aprender a obedecer a Deus, não é vindo para a igreja. É em casa, com pai e mãe. Transgressão, desobediência, quebra das regras, não pode ficar sem a disciplina. Agora aqui é um capítulo enorme, né? O que é a disciplina? Alguns ainda são adeptos da disciplina física. Eu me convenci, inclusive biblicamente, que não é o melhor caminho. Mas a Bíblia fala da vara. Há formas com uma hermenêutica mais profunda de entender que não precisamos aplicar isso hoje dessa maneira. Existe um princípio envolvido aí. Mas eu não quero discutir isso agora. Só quero mostrar o seguinte, que a desobediência não pode passar em branco. Havia uma regra, não comam da árvore proibida. Houve a desobediência, então senta aqui e vamos agora resolver as consequências disso aqui. Toda transgressão tem que trazer uma consequência disciplinar. Disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. Disciplinar na Bíblia tem o mesmo sentido de discipular. A disciplina é para ensinar, é um aprendizado, é para corrigir, não é para punir. Não é um elemento de punição, é um elemento de correção, mas ela tem que existir. E duas formas de disciplina que Deus
nos ensina aqui. A primeira delas, e papai e mamãe, a gente precisa aprender isso, né? Desobedeceram, tiveram as consequências da queda, experimentaram a morte, a dor, o sofrimento, a fadiga. Isso vem como uma consequência, não é uma ação punitiva de Deus. Deus está anunciando as consequências da transgressão. O que a gente aprende com isso? Nós precisamos deixar que os nossos filhos sofram as consequências dos erros deles. Fez uma coisa errada na escola, foi suspenso, não vai lá querer resolver, querer dar um jeitinho, querer mudar a situação, mas vai perder o ano. Deixa sofrer as consequências. Os filhos têm que aprender a sofrer as consequências, né? Aprontou na igreja, no clube dos bravadores, na escola, no time de futebol, seja lá onde for, vai sofrer consequências, deixa sofrer as consequências. Você pode se aproximar, ajudar, orientar, fortalecer, animar. Essa é a função do pai e da mãe, mas não livrar das consequências. Não faça isso. Pai e mãe que estão o tempo todo querendo proteger os seus filhos, estão estragando a formação deles. Não confunda proteção. Sim, proteção está certo, mas não confunda proteção com superproteção. A proteção você deve agir quando? Quando há abuso, quando há bullying, quando há qualquer risco para a integridade física ou moral do seu filho. Aí o pai e a mãe têm que agir imediatamente. Mas na maioria das situações, são situações isoladas, que eles precisam desenvolver a habilidade de resolverem sozinhos. Resolver sozinho, lá na escola, lá no clube, lá no time, lá, seja lá onde for, na igreja, onde for. Você vai ajudar, vai amparar, vai orientar? Sim, mas eles precisam aprender a responder pelos seus atos e a sofrer as consequências. E isso em relação às regras da casa também. Há uma regra para um horário, para uma coisa, desobedecer a regra. Qual é a disciplina que foi combinada? Aliás, uma boa prática, né? É para cada regra ter uma disciplina já combinada com ele ou com ela, com a criança, o juvenil, o adolescente, né? Para que ele saiba qual será a punição. Porque na hora da transgressão, se o filho, a filha, né, o jovem, o adolescente, pensa assim: puxa, meu pai falou para não fazer isso, se eu fizer, o que será que vai acontecer? Será que ele vai ficar bravo? Se ele tiver dúvida sobre o que vai acontecer, então não está claro o negócio. Ele tem que saber, ela tem que saber. Se eu desobedecer, a punição vai ser essa. Aí ela vai avaliar. E olha, estudos mostram, né, eu estava fazendo um estudo recentemente sobre a pena de morte no mundo, né? Estudos mostram que a severidade da punição não diminui a criminalidade. A relação que existe com o aumento da criminalidade não tem a ver com a severidade da punição, tem a ver com o senso da impunidade. Não é tanto a severidade da punição, é saber que vai ser punido, é isso que restringe. Então isso precisa ser aplicado em casa também, né? Quando você for estabelecer a pena de morte, não é isso. Cuidado. Saber quais são as consequências para que ele assuma o resultado da sua transgressão e aprenda a lidar com isso, né? E um segundo princípio que a gente aprende na disciplina, aprende com Deus também, né? Primeiro, qual é? Deixar sofrer as consequências, assumir a responsabilidade dos seus erros. E o segundo, o que foi mais que Deus fez? Você vai ter dor no parto, você vai ter que trabalhar duro agora, a terra será maldita, tal, e ficou assim mesmo. O que mais que veio aí? Deus, então a gente pode voltar para casa? Lá no Jardim do Éden, lá para o nosso cantinho? Foi o que Deus disse? Não. Fora do jardim. Qual é o princípio aqui? E talvez aqui esteja uma das melhores formas para disciplinar os filhos: tirar privilégios, né? E eu não vou detalhar aqui que privilégios são esses, mas você sabe quais são alguns privilégios que podem pesar para ele ou para ela, dependendo da idade, que vão fazê-lo pensar bem antes de desobedecer, antes de quebrar uma regra, né? Tirar privilégios. Agora, por favor, não vá tirar os privilégios de coisas que são educativas.
Você não vai dizer para o seu filho, você desobedeceu? Então, um mês sem ir para o clube de desbravadores. Que é isso? O clube de desbravadores está ajudando você na educação, não tire isso. Né? Então, você vai tirar privilégio de coisas que ele realmente sinta. Isso faz parte do processo educativo. Né? E agora, faltam quantos? 1. Posso falar? Deixei por último aquele que eu vejo como sendo o principal de todos. O grande princípio de educação dos filhos. Qual é o grande princípio de educação dos filhos? Capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Na versão mais tradicional diz: Adão, onde estás? Qual é o princípio que a gente aprende aqui? Qual é o princípio? Amor incondicional. A transgressão não limitou o amor de Deus. O amor incondicional. O amor que não é comprometido por causa dos erros dos filhos. O amor que não se encolhe por causa da transgressão dos filhos. O amor que se revela nos momentos de maior afastamento dos filhos. O amor que toma a iniciativa. O amor que toma a iniciativa. E é isso mesmo, papai e mamãe. Cabe a nós, pais, tomarmos a iniciativa para a reaproximação de um filho que está em transgressão, que desobedeceu, que cometeu um grave erro. Outro dia uma mãe desesperada dizia para mim assim: pastor, eu não sei o que fazer da vida, minha família está acabada, meu mundo desmoronou, eu preciso da sua ajuda, por favor, e tal. E eu disse: mas o que aconteceu? Morreu alguém? O que foi que aconteceu, irmã? Não, o meu filho, o filho dela tinha 15 anos na época, meu filho, descobri esses dias que ele está fumando maconha, eu descobri que ele fumou maconha, alguma coisa assim. Nossa família está destruída. Eu falei: irmã, menos, não está destruída nada disso. Isso é um problema sério, não tem dúvida, mas sua família não está nada de destruída, vamos resolver. O que ele falou quando você conversou com ele? Aí ela me disse, algo que me impactou, ela disse: não, pastor, já faz 15 dias que eu nem olho para a cara dele, ele passa por mim em casa, eu viro o rosto, não falo com ele, que é para ele saber que o que ele fez está muito errado. Não é essa a forma de ajudar o seu filho, de ajudar a sua filha, que cometeu um erro, que cometeu uma falha, que transgrediu, errou, falhou, transgrediu, se escondeu no meio das árvores do jardim. O que você tem que fazer? Vá buscar, vá atrás. Mas eu tenho que me humilhar. É isso mesmo. Você assumiu o privilégio de ser pai e mãe, então assuma as responsabilidades, e uma delas é esta: é não permitir o afastamento. Não permita o afastamento. E eu vejo muito isso no contexto da igreja, no contexto cristão, no contexto religioso. Pais e mães que não sabem como reagir quando seus filhos se afastam de Deus e da igreja. Eu vejo relacionamentos entre pais e filhos serem completamente rompidos, desestruturados, porque os filhos estão passando uma fase aí na juventude, se afastaram de Deus, estão aí fora, e os pais reagem de uma maneira extremamente negativa. Lá em casa a gente tem um princípio, né? A gente tem um princípio: quanto mais se afastar de Deus, mais perto de mim tem que estar. Está longe de Deus? Então tem que estar perto de mim. Não deixo ir para longe, estou junto. Ligo todo dia, encontro toda semana, vamos lá, vamos jogar bola junto, vamos conversar, vem em casa e tal. Tem que estar perto, tem que sentir que em casa há uma porta e um coração, e 2 corações, pai e mãe, abertos para receber de volta. Porque quando sentir a atração para Deus, a influência do lar será determinante
nas suas decisões. É isso que Deus faz. Quando seus filhos cometerem erros e transgredirem, o mundo não acabou. Tá legal? Ah, minha filha apareceu grávida, nossa família está destruída. Destruída. Essa destruição vai durar até nascer o netinho. É isso, eu já estou acostumado com isso. Gente, eu não estou minimizando a gravidade dessas coisas, não. Você é inteligente e sabe que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que o que determina a destruição de uma família tem muito mais a ver com os relacionamentos do que com as transgressões e os erros. E um princípio supremo de educação dos filhos, que Deus nos dá aqui, qual é? Amor incondicional. Pecaram, erraram, se esconderam, fugiram, que vergonha, acabaram com tudo, estragaram tudo. Deus foi atrás, não deixou se afastar, e fez a promessa de enviar um Salvador. É assim que nós devemos fazer. Agora, educar filhos não é uma tarefa fácil. Ter filhos é um grande privilégio, sem dúvida nenhuma. Nós que os temos sabemos como a nossa vida mudou e foi transformada com os filhos. Só que educar filhos impõe sobre nós uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu quero terminar aqui, vou convidar a Mara para me ajudar nisso aqui agora, já combinei com ela. A gente vai fazer uma oração por todos os pais e mães que estão aqui agora. Eu sei que muitos aqui estão pensando assim: meu Deus, como eu errei. Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria muita coisa diferente. Eu quero dizer para você que nós aqui também erramos. Se a gente pudesse voltar atrás, a gente também faria muita coisa diferente. Só que nós não assumimos essa culpa. Nós erramos tentando fazer o certo. E você fez isso também. Você errou tentando fazer o certo. Não é isso? Ah, mas os meus erros prejudicaram meus filhos. A graça de Deus tem recurso para isso. A graça de Deus é suficiente para buscar nos piores erros, nas piores falhas. Não são os seus erros que vão determinar a salvação ou perdição dos seus filhos. Porque a graça de Deus é suficiente para isso. Então a gente quer fazer uma oração pelos papais e mamães que estão aqui. E aqueles papais e mamães que estão aqui, que têm os filhos pequenos, e queiram vir aqui à frente, perante o altar de Deus, para refazer a dedicação dos seus filhos a Deus. Eu convido que você venha aqui à frente agora. Se puder vir com os seus filhos, com o seu filho ou sua filha, venha. Se não, podem vir sozinhos. Mas eu quero convidar papais e mamães que queiram reconsagrar a sua vida e a vida dos seus filhos ao Senhor nesse momento. Quero convidar aqueles que sofrem porque reconhecem que cometeram erros, mas querem dizer agora: Senhor, eu errei, mas coloco em tuas mãos. Quero convidar aqueles que não estão sabendo lidar muito bem com o afastamento dos seus filhos da igreja ou de Deus. Você entendeu agora o que você tem que fazer? Recomece a história. Recomece a história com seu filho, com a sua filha jovem, que está afastado de Deus. Substitua as broncas e as cobranças pelo amor, pela amizade, pela aceitação, pela tolerância, pela paciência. Isso tem um poder transformador muito maior do que qualquer cobrança que você possa fazer. Todos os que precisavam vir estão aqui, podem vir, alguns estão se aproximando, podem vir. A Mara vai fazer essa oração, e eu tenho certeza que Deus já está ouvindo essa oração. E nós vamos sair daqui hoje para uma nova história com a nossa família. Feche seus olhos. Antes de você fechar os olhos, deixa eu tentar falar aqui. Estava fazendo o culto de pôr do sol com a minha sogra e meu esposo esses dias. A minha filha está no internato, meu filho já é formado, já mora na casa dele. E eu estava pensando assim,
no afã de começar o sábado bem, às vezes eu ficava naquela correria, e vamos lá, já deu a hora do pôr do sol, vamos começar, vamos, né? E aquele estresse. E eu fiquei pensando, não vale a pena. Às vezes é melhor não ter uma comida pronta. A comida estava pronta, mas às vezes um atrasava do banho. Vamos lá, e o pôr do sol, poxa vida, você está atrasando. Qual é a mensagem que a gente passa para os filhos? A mensagem que aquilo é uma coisa pesada. Eu sempre procurei fazer em casa o sábado leve, comidinha na cama, sábado de manhã. Sempre procurei fazer leve. Mas há coisas que a gente não percebe, que a gente torna o fardo pesado para os nossos filhos. Amar mais, disciplinar, tirando privilégios. Mais amor, mais beijo, mais abraço, mais dizer todo dia eu amo você. A gente tem que dizer para os nossos filhos todos os dias eu amo você. E pedir para Deus, para Ele mostrar em que a gente errou. Hoje, fazendo uma avaliação, eu já pedi perdão para os meus filhos por causa disso. Há pais que não entendem que precisam pedir perdão para os seus filhos. E a gente precisa, porque a gente erra. Eles erram, mas a gente erra mais porque nós temos maior maturidade e experiência. E quantas feridas seriam saradas se, ao reconhecer naquilo que erramos, chegasse para os nossos filhos, ou pessoalmente, ou por carta, ou por WhatsApp, e dizer assim: filho, tal ocasião aconteceu isso, mamãe errou, papai errou, me perdoe. Sabe, esse ir atrás é nossa responsabilidade, porque Deus vem atrás da gente. Deus está o tempo todo atrás da gente, querendo salvar a gente. Então, que nós saiamos daqui hoje, depois dessa oração, diferentes. Eu sei que vocês já fazem isso. Uma vez, uma mãe falou assim para mim: por que eu tenho que pedir perdão para os meus filhos? Eu errei, mas eles também erraram. E eu falei para ela: você tem que pedir perdão porque você tem maior experiência, você tem um conhecimento de Deus. E a ferida, a aproximação de vocês depende de você reconhecer que, como mãe, não é porque você está numa posição hierárquica superior que você é superior aos seus filhos. Peça perdão. Isso aqui não é um segundo sermão, perdão. Mas eu acho que é o momento da gente fazer uma autoanálise da nossa experiência como pais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos como pais e como filhos. Filhos, Senhor, teus, que precisam ser moldados à tua semelhança, ao teu caráter. E como filhos, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes não transferimos aos nossos filhos o teu caráter sagrado de bondade, de acolhimento. Muitas vezes, como pais, nós até afastamos os nossos filhos de ti, ao colocarmos em posições que são humanas e colocarmos como sendo imposições vindas de ti. Nós manchamos o teu caráter, manchamos o teu nome diante dos nossos filhos, por orgulho, por hipocrisia, por mentiras e por muitas situações, Senhor, que tu não aprovas. Estamos aqui pedindo perdão por tudo isso. E estamos aqui pedindo, Senhor, mais sabedoria para conduzir nossos filhos aos teus pés. E sabemos que não é com pregação, não é com cobrança, mas é preparando uma comida especial, é preparando um quarto especial quando eles vêm nos visitar, é preparando uma mensagem vinda do coração. É dessa forma que nós levamos os nossos filhos a ti, sendo mais semelhantes a ti.
Abençoa esses pais, a cada um de nós aqui. Dá-nos humildade e sabedoria, mais uma vez te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.